Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia. Hoje, dia 18 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa, quinta-feira, cor litúrgica branca. O responsório de hoje. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Mas como que o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações? Veja que ele se faz homem, na pessoa de Jesus Cristo, convive conosco, ensina a igreja e depois de perseguido, morto, crucificado, sepultado, ressuscita ao terceiro dia. Então tudo isso é um ensinamento do Senhor, é o Senhor que veio nos visitar e nos dá a esperança de salvação em Jesus Cristo. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Todas as nações reconheceram e reconhecem que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Tanto que o mundo todo passou a contar o tempo a partir de Jesus. Então, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, 2023 depois de Jesus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O responsório está no Salmo 97. Santo do dia, São Leonardo Marialdo, salesiano e fundador da Congregação de São José. Jesus Cristo, nosso amigo, dai-nos a graça de, a exemplo de São Leonardo Marialdo, amarmos os jovens que precisam de uma experiência contigo. Amém. São Leonardo Marialdo, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 1 a 8. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que acabava de chegar de Atália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos, tanto na fabricação de tendas e também na pregação do Santo Evangelho. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Vós sois responsáveis pelo que aconteceu. O que pode acontecer quando nós não acolhemos o Espírito Santo, quando nós não aceitamos Jesus como nosso Salvador? Perder a salvação. Alguém me pergunta assim, mas todas as religiões não levam a Deus? Todas as religiões do mundo salvam? Bom, não é assim que Jesus mesmo coloca. Não é que coloca para nós. Pedro, tu és pedra, edificarei a minha igreja. É necessário comer o seu corpo, beber o seu sangue. Aquele que comunga comigo, esse irá ao Pai. Então, nós temos aí toda a referência da salvação. Deus se faz homem. Deus está no nosso meio. Nos trouxe Jesus Cristo. Vós sereis responsável pelo que acontecer. Todo aquele que vira suas costas e não aceita os mandamentos do Senhor será responsável pelo que acontecer a ele. A responsabilidade é um ato pessoal. Eu não tenho culpa, Paulo diz. Ou seja, a igreja não tem culpa. Cristo não tem culpa. O próprio Deus respeita pelo livre-arbítrio que nos deu a possibilidade de rejeitarmos a salvação
mas somos responsáveis por tudo que nos acontecer. Deus quer resgatar todos. Jesus morreu por todos, homens e mulheres deste mundo, mas alguns serão salvos, outros não. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, aceitou o Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Ali então, aqueles que aceitavam o Senhor eram batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, da água surge o batismo, a transformação, e depois, posteriormente, receberiam o Espírito Santo e transformando Coríntios numa grande casa do Senhor, numa grande igreja e importante para o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho está em João, capítulo 16, de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. Então ele falava da sua morte. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo, da sua ressurreição. Mas também falava profundamente da sua volta gloriosa. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. O que significa tudo isso? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Muito importante isso, sem o Espírito Santo. A igreja que Jesus prepara, os apóstolos que Jesus prepara, eles mesmos confessam: não entendemos o que ele quer dizer. Mas essa mesma igreja, depois que recebe o Espírito Santo, entende tudo, compreende tudo e nos revela até os dias de hoje a vontade do Pai. Versículo 19. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis. Isso aconteceu na morte de Jesus. Mas o mundo se alegrará. Isso aconteceu, porque foi necessário que Jesus passasse pela cruz para nos libertar das garras e da condenação eterna de Satanás. Vós ficareis tristes. Ficaram tristes, sim, os apóstolos. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Sim, na vivência da morte de Jesus, na expectativa da ressurreição, e depois que receber o Espírito Santo, essa experiência apostólica de tristeza transformou-se na grande alegria para a proclamação do Jesus Cristo que vive, que ressuscitado está no nosso meio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos glorificar a Deus e bendizer ao Senhor. E assim como São Leonardo Marialdo, também anunciar a nossa fé. Ele que acolheu tantos jovens, principalmente aqueles abandonados, aqueles jovens sem nenhuma perspectiva de vida, mas acolheu os jovens, dedicou-se à palavra, direcionando para os jovens. Então quero dedicar esse programa de hoje também para todos os jovens, que nós tenhamos sabedoria no Espírito Santo, assim como São Leonardo Marialdo, para anunciar a presença de Jesus para essa juventude. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E queremos nos colocar à disposição, assim como Paulo também fez em Atenas, em Coríntios, assim como Áquila e também a sua esposa Priscila, colocando-se à disposição do Evangelho para anunciar a palavra de Deus. Queremos agora nos colocar à disposição, às vezes sem compreender, como os apóstolos de hoje, na leitura de hoje, mas dóceis ao Espírito Santo, nós seremos conduzidos
a palavra de Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim Se Não Evangelizar. Seja você um profeta do Senhor. Anuncie nas suas redes sociais, multiplique agora esta pregação para que ela alcance um coração que precisa, que necessita da palavra de Deus. São belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Torne bela a pegada sua sobre essa terra. Dê testemunho de Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.